Oi, pessoal. Vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Fazendo a correção do exercício deixado na última aula, né? Sobre racionalização de denominadores. Deixa eu ver se eu abriu. Página 47, né? Racionalize o denominador dos números a seguir. Na letra A, a gente tem 1 sobre raiz de 3, né? Racionalizar nada mais é do que retirar do denominador... Ai, Jesus, hoje tá demais, viu? Esse meu... Retirar do denominador o radical, né? Então, o que a gente faz? Quando é uma raiz quadrada, a gente só precisa apenas pegar e multiplicar essa fração pelo radical que está no denominador, né? Nesse caso aí nós temos o raiz de 3. Então, a gente vai pegar 1 sobre raiz de 3 e vai multiplicar por raiz de 3 vezes raiz de 3. Nós já vimos, né, que quando a gente tem duas frações, a gente quer fazer a multiplicação das frações, a gente faz numerador com numerador, denominador com denominador. Qualquer número multiplicado por 1 dá o próprio número, né? E embaixo, né, raiz de 3 vezes raiz de 3 é só multiplicar os radicandos, né? 3 vezes 3 vai dar 9. Então, vamos ter raiz de 3 sobre raiz de 9. Aí, agora, raiz de 3 não tem raiz exata, mas a raiz de 9 a gente sabe que é 3, né? Então, vai ficar raiz de 3 em cima e 3 embaixo. Quem já quiser fazer logo raiz de 3 vezes raiz de 3, né? Raiz de 9, quem é raiz de 9? 3. Já pode fazer direto aqui, certo? Fica à vontade. Vamos para a próxima. Letra B. 3 sobre 2 raiz de 5. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos ter que eliminar o radical que está no denominador. Quem é esse radical? Raiz de 5. Então, a gente vai multiplicar toda essa fração por raiz de 5. Então, vamos lá. Em cima, nós temos 3 vezes raiz de 5. Então, vai ficar 3 vezes raiz de 5 é só juntar, porque eu tenho um número e um radical. Então, a gente vai juntar. Embaixo, a gente tem um fator externo, né, que é o 2, mas nesse aqui a gente não tem ninguém. Mas quando não tem ninguém, quem que está? O número 1. Então, a gente vai multiplicar fator externo com fator externo, raiz com raiz. Então, vamos lá, vai ficar 3 vezes raiz de 5, fica 3 raiz de 5. E o que foi que aconteceu? Sobre. Aí, 2 vezes 1, 2. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Então, quem é a raiz de 25? Aqui a gente não tem nada para fazer. 5. Então, vai ficar 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Então, vai ficar isso aqui, certo? E eu poderia já, ó, quem é a raiz de 25? 5. 5 vezes 2, 10. Aí, eu poderia pular essa partezinha aqui, certo? Então, vamos continuar. Aí, ó, 3 raiz de 5 sobre 2 raiz de 25, né? E aí, agora, faremos... Quer dizer, na verdade, eu ia pular daqui, ó, do primeiro passo pro último passo. Não precisava fazer esses dois do meio. Então, a resposta, 3 raiz de 5 sobre 10, certo? Vamos para a letra C. 2 sobre raiz de 8. Então, quem é o radical? Raiz de 8. Então, o que é que a gente vai fazer? Multiplicar essa fração por raiz de 8 no numerador e no denominador. Então, vai ficar como? Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes raiz de 8, 2 raiz de 8. Raiz de 8 vezes raiz de 8, raiz de 64. Aí, aqui vai ficar 2 raiz de 8. Quem é a raiz de 64? 8. Então, olha, tá vendo que vai dar o mesmo que tá aqui dentro? Então, você já podia pular daqui pra cá, certo? Aí, o que a gente vai fazer?
simplificar por 2 por 2. Aí vai ficar raiz de 8, né? Porque 2 dividido por 2 vai dar 1 sobre 4. Tem mais coisa para fazer, mas eu vou, como eu fiz muito grande e não coloquei mais para frente, eu vou fazer até aí e aí depois a gente volta, ó lá. 2 raiz de 8 sobre 64, aí vou colocar, dá 2 raiz de 8 sobre 8, vou simplificar, certo? Agora deixa eu apagar ali pra gente continuar. Aí, agora, o que é que a gente vai fazer? Pera aí, deixa eu crescer primeiro, senão ele... Raiz de 8, a gente sabe que dá pra decompor o 8, né? Então, ó, quando a gente decompõe lá, 8 dividido por 2, 4 dividido por 2, 2 dividido por 2, 1. Então, a gente vai colocar lá, raiz de 8 nada mais é que 2 elevado a 2 vezes 2. E embaixo aqui a gente coloca o 4, certo? Como aqui eu tenho esse expoente igual ao índice da raiz, então a gente cancela. Aí o 2 vai sair da raiz, quem vai ficar dentro da raiz? O 2. E embaixo, 4. Vou dividir de novo por 2. Em cima vai ficar a raiz de 2 e embaixo 2, certo? Vamos lá. Então, olha lá, coloquei a raiz, aí ó, 2 raiz de 2 sobre 4, e o resultado, raiz de 2 sobre 2. Então, vamos apagar e vamos continuar. Aí, nós temos agora a letra D. Raiz de 5 menos raiz de 3 sobre raiz de 3. Agora, no numerador, eu tenho 2 fatores. Mesmo assim, a gente vai olhar para o denominador. Quem é que a gente quer tirar do denominador? O raiz de 3. Então, o que é que a gente vai fazer? Pegar essa fração e multiplicar por raiz de 3, certo? Então, agora eu tenho 2 fatores em cima para ser multiplicado por raiz de 3. Então, vamos lá. Vou multiplicar o primeiro com o primeiro. Raiz de 5, desculpa, vezes raiz de 3, é só a gente multiplicar os radicando. Vai ficar raiz de 15. Aí, agora eu vou multiplicar o segundo número. Quem é? Raiz de 3 com sinal negativo. Quem está aqui na frente? Sinal positivo. Menos com mais, menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Já poderia colocar, mas eu já sei, professora, que a raiz de 9 é 3 e lá na frente eu vou ter que fazer isso de novo. Mas eu vou fazer detalhado, mas quem quiser já poderia colocar aqui o número 3, certo? Aí, vamos agora para baixo. Já multipliquei os dois de cima pelo raiz de 3, agora eu vou multiplicar o de baixo. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Mas já poderia colocar também aqui o resultado 3, porque isso aqui é que a gente vai poder fazer, só vai poder fazer isso. Colocar quem é a raiz de 9, que é 3, em cima e embaixo, certo? Então, vamos lá. Olha lá, viu? Isso mesmo, certo? Eita, esqueci. Eita, Jesus! Toda hora eu tô esquecendo de botar para hibernar. Desculpa, pessoal. Vamos lá, apagar tudo. Aí, vamos para a letra E. 3 raiz de 3 sobre raiz de 3. A gente tem que eliminar a raiz, né? A raiz que está no denominador é raiz de 3. Então, eu vou multiplicar tudo isso por raiz de 3. Novamente, eu tenho 2 fatores no numerador. Então, eu vou multiplicar cada um pelo raiz de 3. Então, o primeiro é o 3. A gente viu que quando a gente tem a multiplicação de um número com uma raiz, é só juntar. 3 raiz de 3. Aí, agora, quem que está aqui na frente? Mais. Mais com mais, mais. Vamos multiplicar o segundo. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Embaixo, a mesma coisa. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Aí, nós vamos ter o que agora? Vamos lá. Quem é a raiz de 9? 3. Então, vai ficar 3 raiz de 3 mais, quem é a raiz de 9? 3. E quem é a raiz de 9? 3. Então, a resposta seria, ó lá,
3 raiz de 3 mais 3 sobre 3. Oh, tem um detalhezinho aí, esqueci desse detalhe. Aí, olha, se vocês perceberem, deixa eu só voltar aqui pra gente crescer. Opa! Vou crescer aqui, só que eu esqueci de um detalhezinho. Olha, pessoal, vocês estão percebendo que apareceu 3 aqui e 3 aqui? Não foi? Então, ele é chamado de fator comum, apareceu nos dois termos, certo? Então, o que é que você vai fazer? Eu sei que o fator comum será o número 3. Quem é que eu vou multiplicar por 3 para dar 3 raiz de 3? A própria raiz, olha. Quem é que eu vou multiplicar por 3 que vai dar 3? O número 1, certo? E embaixo, quem é que está? O 3. Aí, o que é que você vai fazer? Olha, cancelar esse 3 com esse 3, vai ficar raiz de 3 mais 1. Então, isso só acontece assim, quando tem fatores, olha, números que são, ou eles são iguais, ou então são múltiplos. Aí, você pode fazer a fatoração, certo? Isso era isso aí a gente vê no 8º ano, certo? Isso aí é conteúdo do 8º ano, fatoração. Então, fica 3 raiz de 3 mais 3 vezes raiz de 3 mais 1, cancela, né? A gente cancela aqui, ó. O 3 com 3, né? Coisa feia. E aí, vai dar isso aí, certo? Foi só essa questãozinha que eu deixei para vocês. Eu acho que foram poucos alunos que me deram retorno desse exercício. Quer dizer, são poucos alunos que estão me dando retorno, pessoal. Eu peço a vocês que, se tiver alguma dificuldade, tem alunos, eu acho que semana passada e essa semana eu recebi mensagem de vários alunos me dizendo: professora, eu não estava no grupo. Professora, eu não consegui fazer as atividades porque estava com o celular quebrado, entendeu? E aí, agora eu tô com o celular, a senhora pode me enviar atividades? Aí eu vou enviando, toda semana eu tô enviando 2 atividades, e eu vou dizendo, olha, faça as atividades e vá me enviando. Quando você terminar, eu já vou mandando a outra, e vou mandando as atividades para o aluno. Vamos nos ajudar, a situação tá ruim para todo mundo, então vamos tentar nos ajudar para que na volta a gente tenha menos problemas. E que a gente possa, assim, né, correr atrás desse prejuízo. Um abraço e fiquem com Deus, certo?